Olá, pessoal! O assunto de hoje é sobre sexo e herança. Vocês estão lembrados de que as regras de herança genética foram elucidadas nos anos de 1860 pelo monge Gregor Mendel? Mendel trabalhou arduamente analisando os padrões de herança entre ervilhas de diferentes cores e formatos, e verificou que as características parentais, ou seja, das plantas reprodutoras, são transmitidas à sua prole, assim como nós, que apresentamos características físicas de nossos pais, tios e avós. Hoje sabemos que essas características transmitidas ao longo das gerações, ou fatores, como chamados por Mendel na época, estão contidas nos genes e durante a meiose separam-se igualmente nos gametas. Após os princípios de Mendel serem redescobertos em 1900, os biólogos começaram a fazer estudos genéticos em uma ampla gama de organismos. Foram observadas exceções a seus princípios básicos de hereditariedade, como a herança de características codificadas por genes localizados nos cromossomos sexuais. Para entender a herança das características ligadas ao sexo, primeiro precisamos saber como o sexo é determinado, ou seja, por que alguns membros de uma espécie são machos e outros são fêmeas. O mecanismo pelo qual o sexo é estabelecido é chamado de determinação do sexo. Definimos o sexo de um organismo com relação a seu fenótipo. Em algumas espécies, como nos pavões, essa tarefa é mais fácil, quando comparada com a arara azul, por exemplo, onde a diferenciação entre machos e fêmeas só é possível de ser realizada por especialistas. E quais são os mecanismos responsáveis pela determinação do sexo? Ela pode se dar de duas formas principais. Uma pela ação de genes específicos, que estão localizados nos cromossomos, ou pode ser afetada pelo ambiente. Os estudos envolvendo a determinação do sexo influenciada pelo ambiente tiveram início em 1966. Desde então, os estudos nessa área avançaram e hoje temos 3 diferentes modelos descritos para quelônios, crocodilianos e serpentes. O modelo A diz que quando os ovos são incubados a temperatura constante, baixas temperaturas produzem fêmeas, altas temperaturas produzem machos e temperaturas intermediárias produzem machos e fêmeas. O modelo B diz que fêmeas são produzidas em altas temperaturas e machos em baixas. E por fim, o terceiro modelo, ou o C, mostra que as fêmeas são produzidas em altas e baixas temperaturas, e machos em temperaturas intermediárias. Em tartarugas marinhas, por exemplo, o modelo seguido é o B, ou seja, fêmeas são produzidas em altas temperaturas e machos em baixas. Características como profundidade do ninho, umidade, cobertura vegetal e outros aspectos são fatores que influenciam na temperatura dentro dos ninhos e, consequentemente, na determinação do sexo dos filhotes. Com o advento do aquecimento global, somado à não proteção das áreas de restingas, ocorre o aumento da temperatura nos ninhos e, consequentemente, um aumento na quantidade de nascimentos de fêmeas em relação aos machos, o que traz impacto a longo prazo para a reprodução e conservação dessas espécies. A reversão sexual é conhecida em algumas espécies, como no lagarto dragão barbudo que ocorre na Austrália. Esse é um caso muito interessante de um animal que tem o sexo definido por genes, porém o sexo é invertido com o aumento da temperatura. Um estudo de 2016 comprovou que temperaturas acima de 34 graus Celsius transforma indivíduos geneticamente machos em fêmeas funcionais, que são capazes de se reproduzirem com outros machos. Morfologicamente, esses indivíduos se assemelham a machos, como o comprimento relativo da cauda. Esse fato também ocorre no grupo dos peixes, onde 10% das espécies trocam de sexo ao longo da vida. Isso ocorre quando a proporção entre os dois sexos está em desequilíbrio. Como exemplos, temos esse fenômeno ocorrendo na garoupa verdadeira, que é uma espécie marinha, no mero, que ocupa áreas costeiras estuarinas, no robalo, que vive em estuários, e no pargo rosa, que vive em ambientes marinhos. Essas espécies que trocam de sexo são divididas em 3 grupos.
As protândricas, que são espécies que têm glândulas sexuais capazes de produzir óvulos e espermatozoides. Quando atingem o estágio pré-adultos, tornam-se machos sexualmente ativos. Porém, parte desses machos vão desenvolver mais tarde a área feminina de suas glândulas sexuais, tornando-se assim fêmeas. O outro grupo abrange espécies protogênicas, que reúne cerca de 90% dos peixes que trocam de sexo. Nesse grupo, os peixes têm ovários em sua primeira fase. As glândulas transformam-se em testículos na segunda fase. E, por fim, o grupo das espécies diândricas, que engloba espécimes capazes de reverter o sexo e outros espécimes que não fazem esse tipo de fenômeno. Procurando Nemo, um filme que tem como protagonista o peixe-palhaço e as belezas dos recifes de coral, mostra essa espécie de peixe protândrica, ou seja, se a fêmea morre, por exemplo, o macho reprodutor muda de sexo para tomar o seu lugar. Isso quer dizer que, após perder a esposa, Marlin, no filme, o pai de Nemo, se transformaria em fêmea e um dos outros machos teria que ser o reprodutor. Na animação, o único peixe-palhaço próximo é o Nemo, o que resultaria em uma relação incestuosa. A natureza é fascinante, mas a experiência de assistir ao filme nunca mais será a mesma, depois dessa descoberta. Além da determinação do sexo influenciada pelo meio ambiente, temos o sistema de determinação cromossômica do sexo. O sistema XY refere-se aos cromossomos sexuais encontrados em espécies de insetos, mamíferos, peixes, plantas, dentre outras. Os estudos envolvendo a determinação do sexo a partir dos cromossomos iniciaram-se em 1891 a partir da visualização de cromossomos diferentes, X e Y, que se separavam para diferentes células na formação dos espermatozoides, sendo que metade dos espermatozoides recebia um cromossomo X e a outra metade um cromossomo Y. A partir daí, esses trabalhos demonstraram que machos produzem dois tipos de cromossomos sexuais diferentes, X e Y, sendo denominados de sexo heterogamético, ou seja, gametas diferentes. E as fêmeas produzem apenas um tipo de cromossomo sexual, o X, constituindo assim o sexo homogamético. Sobre a determinação cromossômica do sexo, é comum nos referirmos no sexo dos organismos sendo determinado pela presença de cromossomos sexuais. Mas, na verdade, os genes individuais localizados nesses cromossomos é que são responsáveis pelos fenótipos sexuais, sendo que existem algumas espécies de plantas, fungos, peixes e protozoários que possuem o sexo determinado por genes em cromossomos não diferenciados, ou seja, não sexuais. O cromossomo Y, encontrado em mamíferos, contém apenas algumas dúzias de genes. Alguns desses genes têm contrapartes no cromossomo X, mas a maioria não. Um desses genes, que são exclusivos do cromossomo Y, é o SRY, que determina as características de masculinidade. Vários outros genes são específicos para a produção de espermatozoides nos machos. O sistema X0 está presente em gafanhotos, besouros e percevejos. Nesse tipo de sistema, os machos têm um número ímpar de cromossomos e as fêmeas 2 cromossomos X. O sistema ZW é presente em espécies de répteis, peixes, aves e insetos, como borboletas e mariposas, onde a fêmea constitui o sexo heterogamético e o macho o sexo homogamético. Tem também o sistema haplodiploide, presente em insetos como abelhas, vespas, formigas. Os machos são haploides, ou seja, possuem só um conjunto cromossômico e se originam de óvulos não fecundados, a partir da partenogênese, e seu genoma é todo de origem materna. As fêmeas são diploides, pois originam-se a partir de óvulos fecundados, apresentando 2 lotes cromossômicos, um de origem materna e outro de origem paterna. Quando Mendel estipulou as leis da segregação igual dos genes, ele havia estudado a herança de características autossômicas, ou seja, que não estão presentes nos cromossomos sexuais.
Em geral, os genes nas regiões diferenciais desses cromossomos apresentam padrões de herança chamados de ligação ao sexo. Um gene que é ligado ao sexo pode apresentar proporções fenotípicas diferentes em cada sexo, contrastando com os padrões de herança de genes nos autossomos, que são sempre os mesmos em cada sexo. Como o cromossomo Y de muitos organismos tem pouca informação genética, a maioria das características ligadas ao sexo está de fato conectada ao cromossomo X. Talvez o exemplo mais familiar de herança ligada ao sexo é o daltonismo. As pessoas com essa condição são incapazes de distinguir vermelho do verde. E qual é a explicação genética para esse fato? O olho humano detecta apenas 3 cores: vermelho, verde e azul. Mas o cérebro mistura os sinais de diferentes cones para criar o amplo espectro de cores que percebemos. Cada um dos 3 pigmentos é codificado por um locus separado. O locus para o pigmento azul está encontrado no cromossomo 7, e os que codificam os pigmentos verde e vermelho estão juntos no cromossomo X. O daltonismo das cores vermelho e verde é herdado como um traço recessivo ligado ao X. Como homens possuem apenas um cromossomo X, eles têm maior probabilidade de serem afetados por essa condição. Vimos que existem grupos de organismos que apresentam determinação do sexo influenciada pelo ambiente, como todos os crocodilos e jacarés, algumas espécies de tartarugas, peixes e lagartos. Espécies que apresentam essa influência ambiental não apresentam diferença de cromossomos entre machos e fêmeas. Por contraste, a maioria dos lagartos, tartarugas, peixes e todas as serpentes, anfíbios, pássaros e mamíferos apresentam determinação genética do sexo, sendo que a cor amarela nesse gráfico representa o sexo heterogamético e a cor vermelha o sexo homogamético. São diversas as aplicações desses conhecimentos aqui apresentados, quer seja no monitoramento de impactos ambientais, influenciando no nascimento de fêmeas e machos de espécies de tartarugas marinhas e jacarés, na área da medicina humana, como aconselhamento genético, dentre outros exemplos. Nos vemos em breve!